Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscreva no canal e aperte o sininho para vocês ficarem ligados nas novidades que vêm por aí. Hoje a nossa aula é sobre miologia. Bom, para começar, o que é miologia? Miologia significa o estudo dos músculos. E a primeira coisa que temos que fazer é definir. E um músculo nada mais é do que formações anatômicas que gozam da propriedade de contrair-se, ou seja, de aumentar ou diminuir a sua longitude baixo uma excitação nervosa, ok? Os músculos, eles podem ser classificados em músculos superficiais ou subcutâneos, lembrando que sub significa abaixo e cutâneo pele, ou podem ser mais profundos. No homem se encontra aproximadamente 501 músculos. E os músculos, eles são cobertos por uma fáscia ou uma aponeurose. É uma membrana de tecido conjuntivo que envolve eles, separando um do outro, para que eles possam fazer o seu movimento, a sua contração de forma independente, ok? Vamos entender isso melhor? Aqui eu desenhei para vocês um braço e um antebraço, ok? Nós temos aqui a escápula, um húmero e o cúbito. Para que a gente possa entender melhor essa aula de miologia, nós temos que aprender quais são os músculos dessa área. Aí eu vou usar esses músculos como exemplo, ok? Então, no braço, nós temos dois compartimentos musculares. Um que é anterior e um que é posterior. Os músculos anteriores são o bíceps, que é mais superficial, e um mais profundo, que é o meu braquial, ok? E no meu compartimento posterior eu também vou ter dois músculos, tríceps e ancônio. Só vou ensinar esses por enquanto. Esses daqui já são suficientes para vocês poderem entender, para mim poder usar como exemplo de tudo que eu vou ensinar para vocês nessa aula de miologia, ok? Então vamos lá. Só aqui eu já posso classificar um músculo mais superficial e outro músculo mais profundo. Cada um desses músculos vai ter a sua contração e às vezes ela não é a mesma, ok? Por exemplo, o bíceps, o movimento principal do bíceps é a supinação. Ele ajuda na flexão, só que é o braquial anterior que é o principal responsável pela flexão do antebraço sobre o meu braço, ok? Então, já que um tem uma função diferente da outra, para que eles possam fazer a sua contração e o seu movimento de forma independente, existe uma fáscia que divide um do outro, ok? Uma fáscia que cobre o bíceps, outra fáscia que cobre o braquial, e assim eles ficam divididos um do outro. Continuando. Os músculos, eles têm como pontos de inserção o esqueleto, claro, os músculos se insertam nos ossos, esse é o principal ponto de inserção, mas eles podem se insertar na pele, nas mucosas, ok? E em órgãos blandos. A gente vai ver músculos que se insertam em órgãos blandos, lá no abdômen, por exemplo, ok? Músculos que se insertam em mucosas e na pele, nós vamos encontrar alguns na cabeça e por aí vai. Os músculos, normalmente, eles têm dois pontos de inserção, como esse bíceps aqui que eu desenhei para vocês. Ele tem as suas inserções mais proximais, a sua inserção distal ou superior e inferior, dependendo do músculo pode ser lateral e medial. E em algumas literaturas, estas inserções elas se dividem em inserções de origem e inserções terminais. Do que se trata isso? As inserções de origem são aquelas inserções que não se movimentam na contração. Por exemplo, o meu bíceps. Para mim fazer um movimento de contração, qual que é o tendão qual que é a inserção que vai se mover? O proximal ou o distal? Então o distal que está se movendo, ok? Nesse movimento aqui. E o proximal ele fica imóvel. Então o ponto de inserção que fica imóvel, esse nós chamamos de inserção de origem. E aquele ponto que se movimenta, nós chamamos de inserção
terminal, ok? Então vamos lá, quais são essas inserções? Normalmente as inserções terminais, elas são formadas por tendões, quase sempre, ok? Mas os de origem, aqueles que não se movimentam, eles podem ser formados de várias formas. Pode ser tendinosa, pode ser carnosa, pode ser tendinomuscular, ok? Ou pode ser em arcadas. No diafragma, por exemplo, que tem inserções que vai de uma costela para outra costela, ok? Essas já são inserções em arcadas. Então elas vão ser o quê? De origem, ok? Só de origens que vão variar. As inserções terminais, normalmente, quase sempre, são feitas por tendões, ok? Pela classificação de acordo com a forma do músculo, eles podem ser classificados em músculos largos, músculos ânteos, que são mais encontrados no tronco, músculos curtos, que são encontrados nas mãos, nos pés e na cabeça, e os músculos anulares, ou esfínteres. Esses músculos, eles são circulares, e a sua contração tem uma função de cierre, de fechar. Por isso nós temos esse orbicular aqui da boca, o orbicular del ojo, que são músculos anulares, e eles têm a função de fechar os olhos ou fechar a boca. Ok? Nós vamos ter outros músculos esfínteres e nós vamos estudar nos próximos vídeos, ok? E os músculos largos são aqueles mais encontrados nos membros. De acordo com a sua configuração interna, mais histológica, os músculos podem ser classificados em estriado esquelético, estriado cardíaco ou liso. E cada um tem uma cor. O músculo estriado esquelético, eles têm uma coloração avermelhada, ou rojo em espanhol. O liso, branco. E o estriado cardíaco, ou miocárdio, também conhecido, rojo, ok? Estriado cardíaco, não preciso falar que é o músculo do coração, ok? E de acordo com a sua voluntariedade, os músculos estriados esqueléticos, eles são voluntários. O estriado cardíaco, ele é involuntário. E o liso, que é encontrado nos órgãos, ele também vai ser involuntário, ok? Então eu fiz uma tabelinha, onde nós podemos colocar aqui, ó, músculo estriado esquelético, coloração vermelha, ele é voluntário. Músculo estriado cardíaco, coloração vermelho, ele é involuntário. Liso, ele é branco e ele também é involuntário, ok? Continuando. Quais são os anexos dos músculos? Sempre onde você encontrar um músculo, você vai encontrar artérias, veias, vasos linfáticos, a vascularização dos tendões, inervação, fáscias que vão cobrir esses músculos, ok? E nós temos outras classificações de acordo com a sua forma. Por exemplo, esses músculos aqui, ó, que tem 2 pontos de inserção, porém, no meio do seu segmento carnoso, nós temos uma intersecção tendinosa, ok? Quando no meio da sua porção carnosa existe uma intersecção tendinosa, nós vamos formar 2 ventres musculares. Quando o músculo ele tem 2 ventres musculares, nós chamamos ele de digástrico. Se o músculo ele tem 3 ventres musculares, ele vai ser trigástrico. E se ele tem 4 ventres musculares, ele vai ser poligástrico, ok? 4 ou mais. Para o músculo C4 ter 4 ventres, quantas intersecções tendinosas ele tem que ter? 3, exatamente. Então, o nome não é dado pela quantidade de intersecções tendinosas, e sim pela quantidade de ventres musculares. Depois, nós temos aqueles músculos que vão ter o seu ponto de inserção de origem e terminal, e não vai ter uma intersecção tendinosa no meio da carne do músculo. E sim, essa carne vai se ramificar em 2 cabeças. Por exemplo, o bíceps. O bíceps ele tem uma inserção terminal e 2 inserções de origens. Por quê? Porque a porção carnosa do músculo se ramificou em 2 cabeças. Então, o bíceps significa que o músculo vai ter 2 cabeças, tríceps significa que vai ter 3 cabeças e quadríceps 4 cabeças, ok? Então aqui já não se trata de intersecção tendinosa e formação de ventres musculares. Se trata de uma ramificação da porção carnosa do músculo formando cabeças, ok? Depois, existem alguns músculos específicos na mão e no pé,
aonde ele vai apresentar um tendão central, ok? E quando saem fibras musculares de ambos os lados desse tendão, nós chamamos de músculos peniformes, que formam uma pena, ou bipeniforme, porque se insertam dos dois lados do tendão. Agora, quando só saem fibras musculares de um lado do tendão, então ele já é um músculo semipeniforme, metade de uma pena, ou unipeniforme, porque se inserta só de um lado. E quando os músculos se insertam em vários pontos do mesmo tendão, aí nós chamamos de multipeniformes, como o músculo serrato, que é bem específico, que tem essa característica bem específica, ok? Um exercício, então aqui ó, nós temos um músculo simples, aonde tem uma inserção de origem, tem uma inserção terminal. Lembrando, inserção de origem é aquela que não se movimenta, a inserção terminal vai ser aquela que se movimenta, certo? E a sua porção carnosa não se ramifica, não apresenta intersecção tendinosa, é um músculo simples, ok? Aqui a porção carnosa se ramificou em duas cabeças, então nós chamamos esse músculo, nós classificamos ele como um bíceps. Aqui nesse caso sofreu uma intersecção tendinosa formando dois vêntres, então ele vai ser um digástrico. Aqui, como que nós vamos chamar como que nós vamos classificar esse músculo? De poligástrico, né? Porque ele tem 4 vêntres, 3 intersecções tendinosas. Esse músculo aqui é o reto do abdômen, ok? Tem gente que tem 3 gominhos, tem algumas pessoas que tem até 4. Esse músculo que esse músculo que tem essa característica específica de um tendão central, onde saem fibras musculares apenas de um lado do tendão, semipeniforme ou unipeniforme. E esse que sai dos dois lados dos tendões, bipeniforme ou peniforme, exatamente. E esse daqui, multipeniformes, né? Músculos que se insertam em vários pontos do mesmo tendão. E esse músculo, como que nós vamos classificar? O peitoral, como um músculo antio, certo? Lembrando, músculos largos se encontram mais nos membros, curtos se encontram em mãos, pés e cabeça. E músculos antios nós vamos encontrar mais no tronco, ok? Continuando, aqui eu estou mostrando para vocês aquela fáscia que reveste o músculo, ok? Para dividir um músculo do outro e assim cada um pode fazer a sua ação de forma independente, a sua contração de forma independente. E, de acordo com a anatomia funcional dos músculos, nós temos que aprender a definir o que é um tono muscular. Então, o que acontece? Mesmo em repouso, quando nós não estamos contraindo o nosso músculo, existe um certo grau de contração fisiológica ocorrendo nele. Um certo grau bem leve. Como que eu posso dar de exemplo? Os músculos, eles estão sempre se colocando em posição de partida, ok? Quando os corredores eles se posicionam para correr, os músculos sempre se posicionam, mas eles nunca se contraem completamente, eles nunca correm, ok? Agora, quando nós exercemos uma ação através de um impulso nervoso, de uma contração. Agora, quando nós fazemos Agora, quando nós colocamos ele baixo um influxo nervoso, agora, quando colocamos eles baixo a uma excitação nervosa, aí eles terminam a sua contração, ok? Por que que isso é importante? Porque se os músculos não tivessem o tono muscular, ou seja, esse certo grau de contração fisiológica neles, quando eu quisesse movimentar esse dedo, ele iria demorar demais para se movimentar. Como os músculos têm o tono muscular e eles estão sempre se colocando em posição de partida, assim que eu quero que eles se contraiam rapidamente. Ok? E essa contração? Qual que é o estudo que nós devemos ter sobre elas? Existem 2 tipos principais de contração, que é a contração isométrica ou estática e a contração isotônica.
O que é a contração isométrica ou estática? Se você está na academia e veio o seu personal trainer e ele colocou um peso na sua mão, você não precisa fazer um certo grau de força para manter a sua mão naquela posição com um peso nela? Claro, porque se você deixar a sua mão leve, sem contração nenhuma, e ele colocar o peso, sua mão vai cair, ok? Então, para que a sua mão continue assim, você tem que exercer uma certa contração, uma certa força nesses músculos para manter a sua mão ali, a sua mão naquela posição. Só que os seus músculos, as fibras dos seus músculos, não diminui a longitude e nem aumenta a longitude. Elas continuam na sua forma original. Então o músculo se põe em tensão, mas sem alterar a longitude das suas fibras musculares. Isso é uma contração isométrica ou estática. Agora, a contração isotônica é quando as fibras musculares elas vão ou se alongar ou diminuir, ou se acortar. O que significa quando a contração isotônica ela se acurta? As fibras musculares, ela diminui as fibras musculares. Nós chamamos de contração isotônica concêntrica. E quando as fibras se alongam, aí nós chamamos de contração isotônica excêntrica. Como que funciona isso? Então vamos lá, ó. Colocou o peso aqui na minha mão. Se eu faço um movimento de flexão, o que acontece com as fibras musculares? Elas se acurtam, elas se aproximam, os dois tendões do músculo vão se aproximar. Então, nós chamamos disso de contração isotônica concêntrica. Porém, quando eu estendo, agora essa contração está aumentando a longitude dos músculos. E aí eu chamaria de contração isotônica excêntrica, ok? E o que significa músculo bi e monoarticular? Aqui nesse exemplo nós conseguimos ver. Por exemplo, o braquial anterior, que vai do húmero até o cúbito, ele passa por uma articulação e a sua contração exerce movimento em apenas uma articulação. Então ele é um músculo monoarticular. Agora o tríceps, olha lá, o tríceps ele tem inserção na escápula, no húmero e no cúbito. E portanto, ele vai passar por três articulações do ombro, e por duas articulações do ombro e do cotovelo. E a sua contração exerce movimento nessas duas articulações. Então ele vai ser um músculo biarticular, certo? Agora, para que a gente possa entender isso aqui, antes nós devemos falar sobre algumas coisinhas, explicar sobre algumas coisinhas. Todo movimento, para que eu faça um movimento em qualquer lugar do meu corpo, como aqui no meu cotovelo, eu preciso de dois ossos que estejam articulados e de músculos em volta dessa articulação. Eu preciso disso para fazer movimento em qualquer local do meu corpo. Então, para fazer os movimentos eu preciso de osso, de articulação e de músculos, ok? E todo movimento requer três tipos de forças. Anota aí. Requer uma força de apoio, uma força de potência e uma força de resistência, ok? Porém, os movimentos de alguns locais específicos do corpo humano, uma dessas forças vai predominar. Quando a força de apoio predomina, então nós falamos que esse movimento é composto por uma palanca ou uma alavanca de primeiro gênero, ok? Então nós comparamos os movimentos, as forças dos movimentos com a gangorra, aquele brinquedinho do parque de diversão, que fica duas crianças sentadas na ponta e um ferro no meio, ok? O que acontece? São três forças que atuam, mas uma está no centro, uma é a dominante, ok? Por isso nós chamamos os movimentos de palancas, de alavancas, e dividimos elas em gênero quando uma dessas forças predomina. Se a força de apoio predomina, nós classificamos como palancas ou alavancas de primeiro gênero. Se é a força de resistência que domina, então ela é de segundo gênero. Se ela é de potência, é de terceiro gênero, ok? Então, todo movimento requer três forças, aonde uma é central e predominante. E assim nós vamos dividir em palancas de primeiro gênero, segundo e
terceiro gênero, ok? Como exemplo para vocês, de palancas de primeiro gênero, onde o apoio é central, a articulação da coluna com a base do crânio. O apoio está no centro. A potência é dada pelos músculos posteriores do coelho e na região anterior do queixo nós temos a nossa resistência, ok? O apoio é central, ele domina, então é uma articulação onde o seu movimento é classificado como alavanca de primeiro gênero, certo? Agora, lá nos meus pés, entre a minha tíbia e os ossos curtos do pé, o astrágalo, o calcâneo, ok? Especificamente a tíbia, a fíbula e o astrágalo. Nós temos uma articulação em que o movimento, em que as forças desse movimento o classificam como palanca de segundo gênero, porque é a resistência que é central. Como que é isso? Olha só, a resistência está no centro da articulação. A potência é dada pelos músculos posteriores da perna e o apoio se dá na ponta do pé. É anterior o apoio, posterior a potência e central vai ser a resistência do peso do nosso corpo sobre os ossos do pé, ok? E para finalizar, os músculos, os movimentos em que, de acordo com as suas forças, vão ser classificadas como alavancas de terceiro gênero. Onde eu vou encontrar isso? No meu cotovelo, por exemplo, aonde os músculos que cobrem a articulação vão me dar a potência, ok? O apoio está aqui no meu ombro e a resistência está na minha mão, quando eu vou pegar algum objeto ou etc. Então, a soma de todas essas forças classifica esse movimento como uma alavanca de terceiro gênero, ok? É um pouco complicado, mas a gente tenta usar esses exemplos aí para vocês entenderem melhor. E pessoal, aqui nós estamos em generalidade, fica um pouco difícil de explicar quando vocês ainda não sabem quais são as articulações do corpo humano, nem quais são os músculos que nós vamos encontrar nela, ok? Mas nas próximas aulas nós vamos falar sobre os músculos e as articulações de cada área e assim vocês vão conseguir entender melhor a classificação das alavancas, certo? Bom, fora isso, existe mais uma classificação que eu vou explicar aqui com esse desenho. Então, se eu quero fazer um movimento de flexão, qual que é os músculos aqui que eu iria utilizar para fazer a flexão mesmo? Eu iria utilizar o meu músculo braquial. O bíceps, ele só ajuda na flexão, né? Qual que é o movimento do bíceps? Supinação. Ok? Então, se eu quero fazer a flexão, o músculo que exerce essa ação é chamada de agonista, certo? Então, o meu músculo braquial vai ser o meu agonista. E o que seria o tríceps, então, que faria o movimento oposto? Ele vai ser o meu antagonista. E o bíceps, que está ajudando o braquial a fazer o movimento que eu desejo, ele vai ser o sinergista, certo? Então, voltando, qual que é o movimento que eu quero fazer? Flexão. Então, o músculo que faz esse movimento é o meu agonista. O que ajuda? Sinergista. E o que faria o movimento oposto? O meu antagonista. Agora, se eu quero estender, eu quero fazer extensão, aí o meu tríceps que vai ser o meu agonista. O meu ancônio que vai ajudar na extensão, ele vai ser o meu sinergista. E o músculo que faria o movimento oposto, o braquial, ele seria o meu antagonista. Então, essa classificação de agonista, sinergista e antagonista depende do músculo da ação que você quer fazer, ok? Então, o que seria agonista? O músculo que exerce a ação que você deseja. Sinergista, o músculo que ajuda nesta ação. E o antagonista, o que faria o movimento oposto ao desejado. Certo? E a aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar a curtida. Se inscreva lá no canal, pessoal. E aperte o sininho para vocês ficarem ligados nos novos vídeos que vêm por aí, ok? Até a próxima!